Em pé, a excelentíssima juíza está presente. Olá, senhores, declaro instalado e aberto o Tribunal do Júri contra Salvatore Menoli. Olá, eu sou Márcia Novakoski, estou aqui para compartilhar com vocês uma das atividades mais divertidas, que eu mais amo de fazer em sala de aula, que é o teatro do júri simulado. Então, já vou avisando vocês que eu não sou advogada, não estudei direito, mas eu amo fazer essa atividade porque eu assisti muitos filmes. Falei, mas e se eu fizesse um julgamento, um júri simulado aqui na sala de aula? Depois eu vi uma reportagem de uma escola de direito, uma faculdade de direito, que usava um júri simulado para treinar os seus estudantes. Falei, mas eu vou fazer isso em sala de aula. E comecei a organizar e estudar toda a sequência, assistir um filme, eu gosto muito de filmes, então um filme que eu indico muito para vocês sentirem como que é mais ou menos a estrutura, é o filme Filadélfia. Então ele tem um julgamento em várias etapas, você pega até o vocabulário para servir de inspiração. Então é super indicado você ver filmes, já que nós não temos a graduação em Direito. Também conversei com alguns advogados sobre como que é hoje em dia um julgamento. E eles me contaram que não é mais como antigamente, o juiz já não usa a toga, o juiz já não usa o martelinho, numa sala assim com um advogado vestido normalmente e as pessoas, né, o advogado de defesa de um lado, o advogado do outro, é uma mesa de reuniões, normal. Mas, cenicamente, nós usamos toda a estrutura, né, para dar mais aquela emoção de julgamento que seria hoje um pouco fictício, não existe mais. É muito raro hoje você ver um julgamento com júri, só em casos de extrema gravidade. Eu gosto de usar, então eu vou fazer isso porque é teatro, é ficção. Bem, então a atividade do júri simulado é um teatro também da assembleia de personagens, na qual os alunos assumem papéis para julgar um culpado. Tem que ter um culpado. Se você vai escolher um conteúdo, alguém tem que ser culpado. Por exemplo, matemática. Se eu fosse professora de matemática, eu ia fazer um culpado, que eu acho a culpa dele de todos os problemas matemáticos, é o sinal negativo. Os professores de matemática vão me crucificar depois dessa. Mas eu faria o réu, o sinal negativo. Imagine um aluno sendo sinal negativo, aí vindo depor o positivo, o X, o Y, cada um falando, eu tenho problemas, ele sempre me atrapalha. Talvez um aluno falando do sinal negativo e depois no final a sentença. Será que ele vai ser condenado ou absolvido? Seria bem interessante, né? Bem curioso ver esse tipo de julgamento. Mas eu sou professora de história, então eu pego os personagens da história, que tem muita culpa, e nós fazemos julgamentos. Por exemplo, um julgamento assim, que foi para mim inesquecível, eu faço pouco hoje em dia, é o julgamento de Napoleão Bonaparte, e já aconteceu várias vezes de os alunos o quê? Absolverem o Napoleão, depois de ver todos os crimes que ele tinha invadido a Europa, invadiu Portugal, tentou invadir a Rússia, tentou invadir a Inglaterra, perseguiu pessoas, matou, mesmo sendo bom para a França, ele foi um grande ditador. Mas sabe por que eles absolveram? Porque, eu acredito, o aluno traz muito da sua vida pessoal para o teatro. E o menino que fazia o Napoleão era um querido. Até eu achei esse nossa, meu Deus, ele era pequenininho, amável com todos. Absolveram Napoleão Bonaparte por causa do menino que fez o papel. Acontece, você tem que respeitar a decisão deles. Porque nesse julgamento em sala de aula, quem decide não é o professor, são os alunos, o júri, cada um tem o seu papel. Então o primeiro passo é escolher um conteúdo perfeito onde tenha um culpado. O segundo passo, escolher 2 crimes a mais. Por quê? Porque aí fica bem interessante quando o aluno dá a sua opinião. Ele traz da sua vivência, ele pode decidir algumas coisas. Nossa, vocês vão gostar, é notável quando ele levanta e fala, professora, dá para ser esse crime? Façam eles participarem
Então tem um crime que já existe e cria mais uns 2 crimes ficcionais para dar aquela incrementada, né, o julgamento ficar mais sério. O terceiro passo seria solicitar uma pesquisa escrita, para que os alunos tenham conhecimento desse conteúdo. Eu sugiro que vocês façam sempre no final do trimestre, como avaliação também, no lugar da prova, e que seja dado um valor grande de nota para eles levarem a sério, e que, claro, essa pesquisa tenha um valor. Eles vão acrescentar esse estudo, vão né, decidir que esse conteúdo tenha. Então, eles pesquisam, eles trazem mais informações. Nossa, eu pesquisei aqui, vamos colocar isso lá na fala do réu. Vai dar suporte técnico, vai dar suporte de conhecimento para que ele tenha argumentos nesse julgamento. O quarto passo seria a divisão dos personagens. Você tem 2 opções, ou você decide se der briga, ou deixa que eles escolham. Outra dica assim, que dá para usar, que eu gosto também, e é interessante que você não fique se sentindo culpado, é o sorteio. Geralmente eu sorteio. Vou sortear aqui, e daí se aquele aluno não quer, ele pode passar para outro que quer. Bem, nesse caso, o próximo passo, depois de definir todos os personagens, é escrever todas as falas. Nós temos uma aula de explicação, outra aula para que eles escrevam e a terceira aula o julgamento. Pode ser 2 aulas de cada se o processo demorar um pouco. Você vai decidir quantas aulas vai usar. Para preparar isso, você precisa pensar nos figurinos também. Ai, de novo, eu vou gastar? Não. Por exemplo, eu sempre costumo dizer a todos que eu ganho muita coisa. É raro eu gastar. Às vezes você tem que gastar para ficar mais emocionante. Então, por exemplo, a roupa da juíza eu ganhei. Ganhei e só coloquei aqui o detalhezinho da renda só. Então, eu adaptei um figurino que eu ganhei, que ninguém estava usando, e fiz a roupa da juíza. Tem também dos advogados. Eu ganhei outros, não coloquei a renda, porque a renda caracteriza a diferença do juiz. O professor é o juiz, tem que ser para controlar toda a turma. Então, por isso que é bom assistir filme, para ver como que o juiz se comporta. E aí, eu trago roupas apenas para os advogados. Os outros usam elementos cênicos básicos, toquinha e tal. Outro elemento cênico bem, assim, que é proveitoso e eu achei oportuno comprar e gastar, foi o martelinho do juiz. Nossa, olha que bonito. Olha, para comprar eu demorei uns 2 anos porque fui pesquisar. E onde que encontrei? Num site chamado Mercado Livre. Foi onde eu achei. Mas se você encontrar em outro lugar ou mandar fazer, também é válido. Não é tão caro assim, eu consegui comprar. Né? Outro elemento que eu gosto muito de usar é a peruca da juíza. Não se usa mais, é uma vestimenta muito antiga, era mais na Europa que se usavam perucas brancas, às vezes era para o parlamento ou para entrar nobreza, e depois veio para os Estados Unidos e foi acrescentado esse hábito lá nos Estados Unidos nos julgamentos. Hoje não se fazem mais essa utilização. Então, essa peruca branca você vai encontrar em lojas de festas. Fantasias que tem a peruca branca, né? E ela dá uma caracterização bem interessante para o seu personagem. Bom, no dia do julgamento você arruma um espaço. Eu faço um mapa, já contei isso para vocês. A mesa fica num lugar, o júri na outra. Lembrem que os alunos que não querem fazer nenhum personagem viram jurados. Então, se tem 10, são 10 jurados. Se sobrou 15 jurados. Se sobrou 30 jurados. Sempre aqueles que não vão fazer testemunhas, não vão fazer o réu, não vai fazer o advogado de defesa e acusação, vira jurado. Bom, o roteiro, você define um roteiro, escreve os dados, o juiz precisa do roteiro. Tem que ter a saudação, a declaração dos advogados de defesa, acusação, tem que ter a declaração do réu, que é na parte escrita que você vai fazer isso com eles. E é legal o momento para apresentar as provas de que aquele réu é culpado. Então, você inventa umas provas, eu trago figurinos,
eu trago uma faca imaginária, né? Então eu trago assim, a vela, isso prova que ele estava no crime e foi o acusado. Então você cria um pacote de estímulo fictício e traz para o momento das provas. Isso tudo é sua imaginação que vai comandar. Daí tem o momento da decisão, que o júri levanta e decide ali na hora. Não precisa eles saírem da sala, senão dá tumulto. Eles decidem entre eles. Você pergunta no momento, bem cerimonioso, qual a decisão, e eles dizem culpado. Decidem já qual que é a condenação, claro que tudo isso é fictício. E aí você lê a sentença em pé com todo mundo e encerra com a famosa frase: justiça foi feita, declara o fim do julgamento. Bem, essa atividade ela dura de 20 a 30 minutos, depende de cada experiência, né? E eu desejo a todos vocês, professores, que querem trabalhar teatro em sala de aula, persistência e muita coragem, muitas experiências inesquecíveis, porque o teatro em sala de aula, ele cria um ambiente diferente, ele dá uma parceria entre professor e aluno, uma relação muito próxima e, claro, não esqueçam de surpreender os seus alunos, tá? Isso é fundamental. Até a próxima, pessoal. Eu espero que vocês sejam muito felizes fazendo teatro na sala de aula.